Fica à vontade. Ô Marcos, o negócio é o seguinte, nós conversamos aquele dia, fizemos aquela enquete lá, não sei se você acompanhou tudo lá, deu 161, depois ela travou, até o Plínio não entendeu, assim, ficou uns 2 dias, um dia e meio sem falar que eu acompanhei, eu vou estar mentindo. Minha travou, esposa mandava pra mim, olha aqui como é que tá. Pelo amor de Deus, esse negócio deu acho que 160 votos e acabou no mesmo período, o jornal fez com o João e com o Júnior. E aí, como nós falamos com você aquele dia, que a gente ia analisar, ia conversar com o Júnior, porque tinha um acordo, uma palavra fixada com ele. E aí nós reunimos os 4, que faz parte, está faltando da executiva só o Bingo, o Bingo que nós incluímos, né? Nós conversamos assim, e avaliamos a situação assim, como tem tinha uma palavra empenhada do Alan já assim, estava participando de reunião, de grupo de trabalho e tudo mais, a gente acabou pesando isso e achando assim que a gente ia conversar com você para poder incentivar a questão da candidatura para vereador, que é o que a gente tinha combinado desde o início, e aqui a gente ia deixar essa questão da candidatura para prefeito para outra oportunidade, até porque teve bastante votos assim, dentro dos 160, mas assim, ele ficou bem restrito, né? Alguns que tem internet, nós sabemos que você bateu muito nessa tecla da questão da internet, lá com o Bolsonaro e tudo mais, mas assim, aqui em Pereira são pouquíssimas, até essa outra deu 700 pessoas, 744? Aquela outra do Joãozinho do Júnior, 58, apareceu, Facebook, né? Deu 60-40. Então nós chamamos você para conversar sobre isso, para expor isso que a gente tinha conversado e para te ouvir também, tá? Você tem... Não, como eu disse para vocês lá, eu não seria eu se eu não expusesse a minha visão. Sim. Né? Sim. Eu confesso de coração, esse desgaste que eu sofri aí, ele me baqueou no sentido de que a minha ideia primeira, quando eu conversei com você, era uma ideia de iniciar um trabalho, sabe? Mas quando você percebe que você está apanhando pra caralho para você exercer uma função que não vai te trazer nenhum tipo de satisfação pessoal, apenas então somente para cumprir tabela, eu passei a pensar diferente. E isso foi reforçado pela própria ideia da minha esposa, que quando chegou para lá, que eu fui até ameaçar de morte, a ideia dela de voltar para cá praticamente caiu no pé. Então, o que eu disse para ela é o seguinte, eu vou reavaliar essa posição, mesmo porque eu, como vocês estão falando, sou um cara de palavra, eu firmei um compromisso contigo e acredito até que o partido esteja vislumbrando talvez um apoio meu em relação à chapa, né? Porque assim, quando nós conversamos, naquele primeiro momento nós nem falamos nada de candidatura a prefeito. Então assim, nós acabamos abraçando a ideia de que você vereador seria uma bandeira do PV, assim, mais alinhado, com mais conhecimento, com mais. E aí essa ideia da ação veio reforçar tudo isso, que levou o seu nome, assim, teoricamente hoje, uma candidatura para vereador, lógico que nós vamos trabalhar, se você for abraçar, vai trabalhar, mas assim, o seu nome para vereador cresceu muito. Então assim, a gente imagina que você vai ter uma votação expressiva para vereador. O que seria uma votação expressiva? No meu modo de pensar, para uma pessoa que montou uma ação daquela, que muita gente não conhecia, teve caso, não sei se foi o Anderson ou o Santo, que falou que uma pessoa que não te conhecia. Aí comentou do seu nome e falou assim, não, é o rapaz da ação que entrou dos vereadores, né? Eu nem sei quem ele é, mas só pelo que fez, meu voto é dele. Um dos meninos que comentou isso. Então assim, a gente vê que alavancou muito a questão da candidatura para vereador, né, com base nessa ação e com base no seu trabalho também, nas lives que você faz, no seu trabalho do Papo Cabeça lá, que as pessoas começaram a conhecer o teu canal também porque ouviram falar da ação. Muitos não conheciam, começou a ouvir falar da ação e foi partindo para esse caminho. E a nossa bandeira é fazer 2 vereadores. Então assim, se nós perdêssemos
você, vamos apoiar, vamos sair para prefeito e tal, nós não teríamos ninguém à altura para substituir a sua vaga. E aí 400 vota-mês, 350, 400 vota-mês, que a gente imagina que é o mínimo que você teria. Não, sério. Obrigado pela deferência. Não está brincando não, a gente está falando com base no que a gente está escutando. Também tem que trabalhar, né? Não, sim, lógico, tem que trabalhar. Estou dizendo, não é só a gente achar que tem e não fazer mais nada, né? É continuar o trabalho. Eu acho que assim, eu também gostaria de falar uma coisa. Mas eu queria só concluir, depois vocês falaram. Não, pode concluir. Se vocês quiserem falar, depois eu falo em cima. Não, pode concluir. Vai você, velho. Mas assim, quero ouvir tudo que vocês têm que dizer. Também de estar na Câmara e eu acho que na Câmara você tem um pretenso presidente da Câmara. Provavelmente você entrando, você vai pôr todo no bolso aí. E o seu trabalho no Legislativo pode ainda crescer mais o seu nome na cidade daqui 4 anos. Daqui 4 anos Talvez, assim, talvez pelo erro de surpresa, e também pesa nisso uma palavra que o grupo já deu, a mãe já deu, já deu. Então, é igual filho, né? Você dá uma palavra pro filho, depois você voltar atrás, a gente empenha uma palavra e agora a gente não está achando um jeito de sair. E aliado também à questão financeira, a gente vai organizando um grupo, organizando uma campanha para o prefeito, a gente sozinho, porque no Cuca estava aberto sempre sozinho. Só que a gente não tinha grupo, não tinha dinheiro e perdeu. Então a gente. Mas você calcula que vocês perderam porque vocês não tinham grupo, não tinham dinheiro, ou porque o candidato era o candidato errado? Não, o candidato. Ou as três coisas? O candidato. São vários. Não, o candidato na época, ele, assim, ele já estava um pouco passado, mas todo mundo imaginava que ele ainda ia brigar. Aconteceu no começo da campanha que ele teve uma impugnação, por causa de uma ação de improbidade que nem poderia, nem ser impugnado, mas impugnaram ele já para dar trabalho. Aí ficou um tempo para se resolver isso. Aí a campanha ficou prejudicada. E aí também não se tinha dinheiro de jeito nenhum, assim, e ele não. Ele dificultou um pouco também, porque assim, ele poderia ter sido mais aberto, deixado o presidente do partido, que era o Sandro, deixar o pessoal ajudar ele. Não, ele achava que ele ia fazer campanha dele sozinho e pronto, né? Por isso até chegou a falar isso pra nós, né? Acho que ele teve um alto excesso de confiança, né? Ele achou que ganhava com o pé nas costas. Voltou com 8 anos atrás, né? Ele era unanimidade, né? E achou que não precisava. Tanto é que nem no serviço ele não afastou. Afastou 2 semanas da eleição. Aí que devagar, né? Apesar que essa questão ninguém podia que trabalhava no Suzanato, o município não tem afastamento. Ele só pegou férias uns dias, né? Licença, foi. E talvez tenha sido um dos grandes problemas. Mas eu penso assim, Bocão, você, da minha parte, no modo de ver, né? Você é uma surpresa super grata em política em Pereira. Pereira, todo mundo se cogitava, não aparece um nome. E eu acho que o C foi esse nome que chegou e explodiu. Você está entendendo? Se você for ver, o João, prefeito e candidato 5 eleições aí atrás. O Júnior já é a terceira que ele é candidato. É a segunda, né? Mas ele foi vice. Não, ele foi vereador e teve. Não, ele foi vice uma vez do João Evaristo, campanha, Júnior. Não sabe dele, não. João Evaristo e ele vice do João. Coordenador de campanha, né? Não, foi vice. Não, ele nunca foi vice, ele foi vereador e depois saiu prefeito. Foi a maior crítica quando aconteceu a primeira vez, que foi essa, que ele teve bastante voto. Ele falava assim, não teve 200 votos para prefeito, vai ter chance. Aí ele surpreendeu que teve 2.800. Não é surpresa, é o sistema. É uma campanha para executivo diferente da campanha para executivo. É diferente, mas era uma surpresa assim, porque não era. Ninguém falava dele. Porque o Dagoberto foi menos votado aqui. Mas continua, depois eu vou falar para vocês que tudo isso que vocês estão dizendo, de certo modo, deságua numa única certeza, que é possível fazer uma campanha, surpreender e ganhar. Mas continue. Pode falar. Esse é o ponto de vista que eu falo, né? Uma grata surpresa, porque toda vez que se fala até hoje em eleição, o que o pessoal comentava? Vai sair o Arnaldo, vai sair o doutor Elias. Os mesmos, né? O Joãozinho, o Júnior, né? Que as figurinhas carimbadas. Aí ele falava, o Fabrício Canelles vai sair. Os de sempre, aquela pacotinha.
e não se apareceu um nome novo, de jeito nenhum. Eu entendo por que não aparece um nome novo mesmo nome, né? O último nome novo foi o Júnior, que entrou na última. Então, só que essa perdeu já não é novo, né? Agora já não é novo mais. Mas, então, cara, eu não sei, a minha visão é essa. Conseguir te fazer vereador, eu acho que você tem tudo para 4 anos na próxima, mantendo, né, essa linha, essa linhagem, porque é uma coisa que o Jesus comentou, foi o que aconteceu lá onde eu trabalho, né? A moça que fez comentário para mim, no PV, né? Aí eu peguei e falei, tá o Cucão, né? Quem é o Cucão? O menino falou. Eu falei, não, ele é o menino que conseguiu aquela ação aí contra... é ele? Eu nem sei quem é, mas eu já voto nele, né? Então, quer dizer, eu ando vendo suas postagens ali, é bem endereçada ao povo. Acompanhei aqui no meio da pesca, né? Eu tô naquele grupo, eu fico meio pisoiando, né? A propósito, o negócio da pesca, daqui a um pouco vai explodir também, tá? Então, são coisas que é realmente de um político de verdade. A gente está acostumado, quando eu falo a gente, não é porque é tudo, né? Essa política corrupta, né? Que ninguém, você acaba não tendo nem credibilidade. Então, cara, eu não sei, a minha opinião, juntando os fatores, talvez o mais importante de todos, a gente não tem hoje cacife, né? E nenhuma equipe por trás aí que, como a gente vê os outros estão tendo, né? Financeiramente, estruturalmente. Na nossa última lá, nós não tinha nem comitê, né? Todo mundo com seus comitês aí na cidade, nós não tínhamos comitê. Fazer reunião no prédio do irmão do Silvio Linguiça, né? Lá do Bill, porque não tinha problema mesmo. Quantos votos teve o Roberto? 1986, 89. Quase 2000. Mas esperávamos que ele tivesse 7 mil, 6 mil, 7 mil votos. Ele falava de 6 mil votos. E até os menos incrédulos, que eu sempre fui muito realista. O Sandro se lembra, ele falava em fazer 3, 4 vereadores. Eu sempre falei, nós vamos fazer se trabalhar muito, porque tinha 4 candidatos a menos, tinha 2 a menos e 2 mulheres que não fez campanha. Então nós tínhamos dos 17, nós só tínhamos 13. Falei, se não agarrar todo mundo, trabalhar muito, nós só vamos fazer 1. E eles falavam, não, você tá doido, você não tem, você tem que ser mais animado. Eu sou animado, mas sou realista. Se não tiver número, eu não tenho o que fazer. Pé no chão. Não adianta eu vender uma mentira para os outros acreditarem numa mentira, depois de chegar todo mundo e ver, olha, era uma mentira. Ela não vai ser verdade. Então, assim, eu acho que uns 70 votos, né? Faltam 70 votos. Um dos rótulos que teve na última eleição, o Focão, era assim, pessoa que gostava do Roberto, né? Foi tão forte o negócio de cassação, não vou votar no Dr. Roberto, porque vão caçar ele. Perder meu voto. Então, eu também não quero que o Dr. Elias ganhe. Aí eu não queria descarregar no Júnior. O Júnior foi onde o Júnior teve muito. O Júnior saiu melhor na eleição por causa dos dois. Do misto de gente que não queria que o Elias ganhasse e que ficou com medo de votar no Dagoberto. E perdeu. E perdeu o voto. Mas você, diante disso, você também concorda com essa visão, o Potássio? Você também parte desse princípio que você também, Alan, você pisando assim, eu sei o que você fala, é possível. Eu não sei se em Pereira Barreto é possível. Você está entendendo? A falta. Tem como a gente mensurar isso sem fazer uma pesquisa profissional, que seja. Bom, se vocês. Bom, eu sempre disse para vocês, o que vocês decidirem está decidido. Eu só acho que vocês estão desperdiçando uma grande chance de saírem de forma, digamos assim, alternativa, para poder levar uma informação diferenciada para a sociedade de Pereira Barreto. Eu estou achando não, eu tenho absoluta certeza. E hoje, você não tem uma carga política negativa nas costas para carregar, que as pessoas venham dizer para você que isso é o mesmo, eu não vou votar porque teve candidatura. O contrário, hoje vocês têm uma informação extremamente positiva de alguém que estava longe de Pereira Barreto, mas no primeiro momento em que pôs o pé em Pereira Barreto, tomou uma providência que de certo modo vai beneficiar muita gente.
Não, é lógico, a gente depende de um resultado. Mas só para concluir. Eu acho que questão estrutural, eu não preciso nem ir adiante, porque vocês mesmos já disseram que foi possível fazer uma campanha que, sem campanha direito, alcançou 1.900 candidatos. Aí eu digo para vocês, se a gente tiver uma campanha, ainda que não seja nos quadros do Júnior, do Joãozinho, mas que seja uma campanha humilde, mas bem feita, e bem feita sugere o quê? Sangue, suor e honra. É o que eu sempre falo. Eu, em campanha política, seja ela que eu for, eu acho que o lema maior é sangue, suor e honra. Eu fico muito triste quando a gente tem que se debater com questões financeiras. Eu acho que tem que existir, porque ninguém vai manter uma situação se tiver uma estrutura menor. Sabe por que essa questão financeira às vezes é importante? Vamos supor, tem que fazer a pressão de conta do partido, precisa de um contador. A gente tem que pagar isso, a gente até em tese vai dividir com os 3. Tá, mas eu digo para vocês, o meu irmão é contador, por exemplo, a gente pode fazer várias coisas que a gente consiga. Esse tipo de custo é o custo de uma estrutura mínima. Quando eu falo para vocês não ter uma estrutura, mas veja, se você levantar para mim o custo disso, se você falar assim, a gente precisa de no mínimo X valor, eu acho que é até justo que a gente vislumbre isso como sendo necessário. Mas se a gente partir do princípio que a gente tem que fazer uma campanha igual do Joãozinho, por exemplo, uma campanha igual do Júnior, a gente nem vai, né? A gente não vai desenvolver. Pelo que a gente sabe, a campanha vai ser modesta. Não, eu acho que a campanha em Pereira Barreto não tem como deixar de ser modesta. A campanha em Pereira Barreto ela tem que ser feita. Eu falo para vocês de coração, vocês estão com uma faca. Mas o que a gente está querendo dizer é mais fácil fazer uma campanha modesta para quem já é muito conhecido. Muito conhecido, que eu digo assim, não é assim. Se você for analisar, nós temos em torno de 50% a 60% da população que não sequer tem acesso à internet aqui em Pereira. Não sei se você sabe disso. As periferias, as pessoas com mais idade, não tem sequer acesso à internet. Como que nós vamos fazer chegar a nossa campanha nessas pessoas? Trabalhando. Tem que ser. Eu tive, depois daquele dia, antes de fazer minha live no sábado, eu fui lá conversar com o Zezinho, Sabiá. Ele já me apresentou para a turma dele lá. Já bati um papo com a galera dele lá. Eu acho o seguinte, bom, eu juro, não vou falar para vocês que eu estou aqui para convencer ninguém a nada, muito pelo contrário. Eu só estou querendo explanar para vocês repensarem. Porque se a gente propuser uma campanha diferenciada, com lisura, com decência e com uma opção de pessoa preparada, acabei de falar para ele, eu estava fazendo uma prova hoje da minha MBA, eu terminei minha MBA de gestão pública agora em julho. Eu acho que a gente tem que começar, eu gostaria de incutir em vocês uma visão diferente de política, cara. Por mais que a gente não lance o candidato, eu gostaria que vocês começassem a pensar a política de outra forma. A gente tem que parar com essa ideia de que a gente tem necessidade de um dia ter isso ou ter aquilo. Eu acho que a gente está num cenário que a gente pode ter muito mais, a capacidade de transformar Pereira. Parece muito utópico o que eu falo, parece um cara sonhador, mas não é, cara. Vocês estão à frente de um partido que até aqui, pelo que eu percebi de tudo que eu conversei, é um partido que ainda anda com as próprias pernas no sentido decência. Não, tá? Vocês estão nesse exato momento fazendo uma parceria que sugere uma certa quebra de confiança, no sentido de que vocês eram posição, vocês partiram agora para a oposição, e vocês precisam pensar que um dia vocês serão cobrados por isso. Sabe por quê? Porque há uma possibilidade do Júnior ser eleito, mas não há certeza. Então vocês podem sair mais queimados do que vocês imaginam no cenário político de Pereira. Porque se o Joãozinho ganhar, vocês estão na parte enfraquecida, tendo se juntado a pessoas com as quais vocês não estão, digamos assim, certos de que seria o caminho a correr. E ainda assim não ter a força política que vocês imaginam que teriam se por acaso a decisão da sociedade não for o que vocês esperam. Aí vocês estão jogando fora uma oportunidade, mesmo não tendo um candidato a prefeito eleito, dizer para a sociedade que ela só não tiver a opção de alguém mais qualificado para administrar por causa dela mesma. E aí vocês têm um mote muito forte para cobrar dela na próxima eleição. Eu disse para vocês tinham uma alternativa, vocês não quiseram, continua do mesmo jeito. Será que o erro não está em vocês?
E a partir disso vocês mostram a cara para a sociedade dizendo o seguinte: ei, o único partido de Pereira que se mostrou avesso a tudo isso que está aí é o PV. E nós mostramos para vocês uma opção de alguém capacitado. Essa é a linha do PV. Vou fazer uma pergunta para você. A política acaba dia 3 de novembro, 4 de novembro ou 5 de novembro. Eu vou passar os próximos 10, 20, 30 anos aqui em Pereira. Você vai passar os próximos 4 anos aqui em Pereira para enfrentar conosco a próxima campanha de prefeito? Olha, a única coisa que sugere a minha permanência aqui em Pereira... Não vai acabar. Eu sou seu amigo. Sim, sua pergunta não vai acabar a política dia 4, ganhou, você é prefeito, perdeu, você Eu sou ser humano comum, advogado de Pereira Barreto. Tá. Não vai acabar dia 4, dia 5, dia 10, começo de janeiro, você vai embora. Você vai embora, volta para o Canadá ou volta para São Paulo. Você é viajante do mundo, eu sei disso, não tô questionando nada disso. Mas o que eu quero que você entenda é assim: por que da questão da palavra que nós estamos falando? Está tendo muito dessa questão da palavra. Porque assim, o Alan tem empresa, vai ficar aqui, se ganhar ou perder, se apoiar o certo ou o errado, ele vai ficar aqui nos próximos 4, 5, 10 anos. E vão haver consequências nos próximos 4 anos. Sem dúvida. Nós rompemos aqui, o Júnior ganhou. Você pode ter certeza que não vai ser. Só quero entrar no adendo, só para você ver como que é a questão da. Eu achava que a questão de não estar me envolvendo, porque é a primeira vez que estou envolvendo diretamente na política. Quando saiu toda essa matéria que o PV estava apoiando o Júnior, tinha notas fiscais lá, que infelizmente é duro falar, mas isso é a realidade. Eles, antigamente, onde eu não era envolvido, eles me pagavam durante uma semana, certo? Meu contrato para receber em 30 dias. Quando saiu, o PV vai apoiar o Júnior Suman, minhas notas começaram a ser pagas em 20 dias. Essa semana que saiu essa matéria, te juro, eu te provo. Eu soltei a nota segunda-feira, me pagou ontem, 3 dias. Mas é por quê? Pelo rompimento com o Júnior. Cara, aquilo ali, se der de falar pra você, mas é a pura realidade, os caras mapeiam. O Mauro ali é tudo Porque assim, na cabeça deles, nós lançando candidato, nós estamos atrapalhando o Júnior. Exatamente. Porque assim, teoricamente, o que é a visão que as pessoas têm. 3 candidatos, com 3 candidatos, o prefeito teria supostamente os votos dele, com 3 candidatos dividiria os votos. Então ele manteria supostamente. Não é suposto, é real. Isso é real. Supostamente ele manteria a coisa. Quanto mais candidatos para o prefeito, só atrapalharia a oposição. Então a minha pergunta para você é nesse sentido. Porque assim, o Andrew, o Alan, o Sandro, nós estamos lá acertamos. Porque nós nem estudávamos, nem pensávamos nessa hipótese de ter candidato a prefeito. Nós já tínhamos resolvido antes, porque o doutor Dagoberto se prontificou que ele sair de novo. Falamos, não, nós não vamos sofrer esse mesmo transtorno de novo. Então vamos lá, vamos fortalecer o grupo, fazer um grupo bom para vereador, vamos fazer 2 vereadores e vamos preparar para a próxima. Que aí nós iríamos preparar alguém para a próxima. Que foi a primeira conversa nossa. Mas pensem assim, eu preciso que vocês pensem um pouco mais além da próxima. Porque vamos supor que a gente tenha... Você não respondeu a pergunta. Não, eu vou chegar nela. Sua pergunta é extremamente importante, é facílima de ser respondida. Mas antes de chegar nela, imagine o seguinte cenário. Vamos supor que agora vocês apoiam o Júnior é eleito. Vocês acham que vocês vão ter envergadura política para poder disputar com o Júnior a não reeleição dele ou a reeleição dele daqui a 4 anos? Vocês estão novamente ficando 4 anos atrasados para poder lançar um candidato próprio e aí sair como uma alternativa completamente avessa a tudo que está aí. Para daqui 4 anos, se o Júnior ganhar agora, vocês terem que segurar de novo, porque o Júnior vai se lançar para a reeleição. E se ele fizer uma boa administração, desculpa, vocês vão novamente esperar mais 4 anos, ou seja, vocês têm mais 8 anos para guardar. Mas aí nós caímos na mesma questão. Tem vários partidos que rompeu. Se nós para a reeleição. O Joãozinho tinha 8 partidos, vai sair sozinho. Não entendi. O Joãozinho tinha 8 partidos, 7 partidos apoiando ele. Ele está saindo sozinho, porque todo mundo rompeu com ele. 2 porque é o dele. E o Cidadania que montou para ajudar ele. Tá, mas entendam, o rompimento não necessariamente é algo positivo ou negativo. Então, mas aí, concluindo o que eu estava falando, é a mesma coisa nós ficaríamos. Não adianta eu lançar um candidato agora
eu lançar um candidato agora que porventura venha perder e que não esteja aqui dentro de 4 anos. Então eu tenho que lançar um outro nome diferente. Vamos falar sobre isso. Aí eu tenho que lançar outro cara e falar assim, ó, você lançou o fulano, veio aqui, pediu voto e foi embora. Aí nós ficamos mais queimados ainda. Não, vejam, olha como vocês podem pensar o contrário disso. Eu tenho uma esposa hoje que mora no Canadá, ela está lá para terminar a faculdade dela termina em julho do ano que vem, tá? E o fato de eu vir para cá e ela permanecer lá, era a ideia o quê? Que ela retornasse para cá e vivesse comigo aqui em Pereira Barreto. Porque eu tinha já ela sempre soube essa minha pretensão de vir fazer a diferença e, enfim, ficar em paz aí, tocar minha vida um pouco mais tranquila. Eu já falei para você, ela está extremamente assustada com o que está acontecendo, porque essa minha movimentação de viés jurídico e não político aí acabou criando esses transtornos que você já sabe, inclusive até uma briga com um suposto amigo que um dia eu imaginei que fosse. Suposto não, vocês eram amigos até. Não, hoje eu percebo que Rapaz, quantas vezes esse menino falou, quando ele contou pra mim a história do carro, ele chorou. Então, mas é o mesmo menino que na história do carro fala o que falou no grupo. Sim, lá, mas é uma incoerência absurda. Mas isso tudo, independentemente do que foi feito ou não, é que isso tudo chega na cabeça da minha esposa. E chega na cabeça da minha esposa, isso cada vez mais afasta a possibilidade dela vir para cá. Mas é impossível? Claro que não. Agora, imagina o seguinte cenário e eu vou responder a sua questão. A gente lança a candidatura. Primeiro, a gente tem uma grande opção de trazer alguém para o nosso lado no sentido de ter uma fortaleza maior, uma força maior com relação ao vice. Tá? Então a gente tem esse leque para trabalhar, inclusive para trazer um bom partido para que venha fazer coro a esse tipo de projeto verdadeiro político. E não projeto de ascensão pessoal, como é o projeto que existe aí. É projeto político, com pessoas com cabeça pensante, com algo a oferecer para a sociedade de fato. E nesse aspecto, obviamente que eu vou trabalhar coisas até a eleição que eu tenho certeza que se derem certo como eu estou imaginando, cara, vai ser o Cocão trabalhando independentemente, mas trazendo um benefício gigantesco. Você imagina o Cocão trabalhando como um vereador, não podendo fazer porra nenhuma porque depende de mais 10 pessoas, e aí ficar aquela frustração, aquela decepção. Quando você fala de lançar candidato, se eu me lançar candidato a prefeito e a gente tiver uma boa resposta da sociedade, porque ela entendeu o nosso papel, é óbvio que eu quero ficar por aqui e manter o meu ideal político, né? E digo, hein, a nossa lisura, que eu imagino que deva nortear qualquer passo, ela é tamanha que eu me coloco à disposição. Eu não preciso nem cargo, eu quero ajudar a próxima administração a fazer uma administração decente, se isso me for permitido. Eu não preciso de cargo nenhum, eu quero somente poder debater com as pessoas ideias, num grupo que seja, né? Na forma de administrar, que eu possa levar mesmo conhecimento para poder ajudar. Mas é lógico, eu não posso negar também, que se a gente perde de uma forma vexatória, vergonhosa, as pessoas não querem, porque o dinheiro faltou, alguma coisa assim, nada impede que eu reanalise o fato de ficar aqui ou não. Porque é de certo modo uma dor pessoal, você não conseguir levar a informação que você quer para a sociedade. Mas isso não é certo. Mas permanecer, ficar em Pereira, eu vou. Ficar em Pereira, eu vou. Única coisa que eu digo para vocês, entre ficar em Pereira para poder estar no executivo e fazer o diferencial para as pessoas que aqui estão, e voltar para o Canadá, eu fico em Pereira. E aí sim, eu brigo com a minha esposa, eu faço ela voltar para cá e atuo do jeito que eu tenho que atuar, para poder formar meu filho aqui, com ideais aqui. Mas entre ficar aqui com uma derrota escrachante e voltar para o meu filho se formar, por exemplo, em 2 anos lá no Canadá, eu vou e fico 2 anos e volto depois de 2 anos. Porque aí eu tenho tranquilidade para poder ir buscar. E aí, qual que é a ideia do PV? A ideia do PV é o seguinte: a opção foi dada, a opção continua sendo válida, foi estudar no Canadá e retornando vai fazer um trabalho de ponta. Porque o trabalho de ponta, eu vou falar para vocês vão ganhar na medida em que vocês lançarem uma candidatura diferenciada. Vocês precisam colocar os pés no chão e talvez se quebrar essas amarras de vocês com as coisas do passado. Solta essas amarras. Não é nem amarra. Isso que ele está falando agora, um pouco realista também. isso que o Alan está falando agora
é de uma tamanha baixaria de qualquer Mas isso ponto. acontece. Mas é isso que eu falei, Gente, é duro falar. Vocês né? precisam Que mudar inteiro. isso. Vocês têm a Sim. oportunidade de mudar essa realidade. Sim. As pessoas precisam ter isonomia para poder tratar as coisas. A isonomia não é porque o Alan é meu parceiro, não é. Isso daí é coisa pequena. A sociedade de Pereira Barreto tem que se desgarrar disso, cara. Vocês precisam ser a força propulsora disso. Vocês têm hoje na mão uma possibilidade gigantesca. A questão, vamos falar assim, a questão, até o Walter falou a questão da honra, a questão, o Júnior então, até então, eu não conheci o Júnior, de verdade. O Júnior nunca, um dos meninos conhecem do futebol muito mais eu, fui conhecer agora. A questão maior foi um compromisso, isso que eu falo como atualmente como na presidente, foi um compromisso que eu fui participando das reuniões. Você olhou como se alguém estivesse aqui. Que eu comecei a participar das reuniões e porque até então não tinha essa manifestação sua, porque se tivesse até antes e eu não participando dessas reuniões, rapaz, eu pensaria em Mas Alan, você já ouviu falar em caso fortuito de força maior? Aconteceu um caso fortuito que mudou o panorama das coisas. Em política... Não, cara, mas eu assim, a questão minha, né, minha mesmo. Você está querendo dizer assim, né? Se a gente quer tanto trabalhar com essa visão visionária de ética e tudo mais, passa também por isso, por manter, às vezes... Mas eu tinha que fazer uma pergunta de cunho pessoal. Você confia no trabalho do Júnior? Você confia nele como quando eu comecei a entrar, a participar desse plano de governo... A gente está jogando limpo aqui. Eu estou falando porque assim, ou há interesse por trás, ou há uma confiança no trabalho. Não tem. O interesse por trás não tem. Não, e posso te falar, eu não estou aqui para julgar ninguém, viu? Eu entendo perfeitamente que vocês têm que ter uma visão de permanência no cenário político. Eu sei tudo isso. Tá? Exatamente. É mais uma escolha que o partido teve em relação ao Júnior do que propriamente um interesse pessoal, porque para mim mesmo hoje, de verdade, se eu for colocar... O pessoal ficaria com o João, porque ele estaria com o serviço. Não digo interesse pessoal teu, pelo amor de Deus, eu digo interesse no sentido de composição política. Por exemplo, se você vai hoje para o Júnior, só existem duas formas que justifiquem isso. Ou você acredita piamente na capacidade administrativa dele, que ele vai ser um ótimo profissional enquanto à frente das coisas públicas de Pereira Barreto, e aí justifica você dar o braço para ele, porque existe sintonia em relação ao que você entende que é melhor, ou existe uma composição política que, de certo modo, independentemente de você ter uma candidatura para o executivo ou não, você vai, obviamente, compor essa administração em momento futuro. Então não é um interesse pessoal, é um interesse de composição política. Que é mais ou menos o que o Centrão faz hoje. O Centrão, ele fica na dele ali, ele debanda para porque aquele lá, de certo modo, vai dar para ele a presidência do Banco do Nordeste, e assim vai. Eu estou falando... Se a gente tem a ideia de ser um Centrão de Pereira... Não é nem tão radical como a questão do Centrão, mas o que foi composto com todos os partidos que estão apoiando o Júnior é o seguinte, que a administração dele, ele vindo a ser eleito, todos os secretariados que pertencem ao João, que são de carreira, vão sair todos. E que ele vai consultar os partidos para a composição desse escalão. E isso vai ser feito tecnicamente, não vai ser feito politicamente. Não vou colocar lá o Alan, que é engenheiro, na saúde para fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Os partidos irão indicar as pessoas que o partido entende que são capacitadas para colaborar com a administração, e o Júnior vai aprovar os nomes e vai beneficiar os partidos que vão apoiá-lo. Isso é para todos. Isso aí a gente falou desde o começo, eu falei isso com você. Não é para o Alan, não é para mim, não é para o Ender, que já é servidor, não é para o Sandro, que já é servidor. Eu não posso. Então, assim, nós vamos indicar as pessoas do partido que são competentes e que têm condição disso. E o Júnior vai pegar uma lista e vai fazer isso. Isso está como acontece. Como acontece em todos os ramos da política. Então, só para concluir, então. Cara, de novo, eu vou, o que vocês decidirem, eu confesso de coração, cara, essa questão de permanecer na disputa por um cargo na Câmara, eu confesso que eu não sei se eu vou ter mais o tesão para poder levantar. Eu não acho que a briga que eu vou ter com a minha esposa vale a pena nesse sentido.
É óbvio, ao mesmo tempo eu estou nesse dilema porque eu firmei um compromisso contigo e quero honrá-lo, tá? Se eu tiver de ajudar a campanha por conta disso, vou fazer também. Não vou desonrar aquilo que eu me assegurei. Mas eu quero deixar registrado que o meu desejo maior era que vocês se convencessem da importância de a gente lançar uma candidatura própria, humilde, mas dentro de uma vertente de diferença, sabe? Naquilo que a gente precisa pregar para as pessoas. Eu acho que vocês têm muito mais a ganhar com a candidatura própria do que ficar nesse lenga-lenga daquilo que pode vir a acontecer logo mais. De novo, pense, se o Júnior ganhar, vocês terão que esperar 8 anos, mais ou menos, para poder ter uma candidatura própria. Se tiver, vocês vão continuar sendo aqueles que vão se furtar. Eu digo para vocês que, eu lembro que eu falei, que pegar um secretariado é interessante, porque você vai estar ajudando, né? Às vezes você não consegue também, mas o secretário ele não vai dividir o bolo com todos que participaram da mesma campanha. Mas é assim mesmo, não tem condição de fazer para todos. Eu estou entendendo, eu quero pegar vocês do ponto de vista da imagem pública. Se isso não importa, se isso daí, a imagem pública é o seguinte, eu não faço parte. Se eu for convidado, não tem que ter indicador. Se eu for convidado, vamos lá compor, entendeu? Mas se vocês estiverem na neutralidade, vocês não terão pedras jogadas contra vocês, vocês não correrão o risco de uma campanha que não é de vocês. Porque vocês correm o risco, estando apoiando o Júnior, de não ter nada lá na frente, porque o Joãozinho pode ganhar. Ou seja, vocês estão correndo risco pelos outros. Vocês não estão com envergadura própria. Vocês não estão correndo risco de poder ter o executivo nas mãos, porque vocês fizeram uma campanha diferenciada. Uma campanha de luta diária, acordar às 8 da manhã e terminar às 8 da noite, fazendo uma campanha, cara, de pé no chão mesmo. É o que eu falo, sangue, suor e honra. Demonstrando que o que está aí não pode mais continuar e que a gente tem que ter, obviamente, uma alternativa para isso. E a alternativa é o quê? Cara, é chegar na família das pessoas. O nosso candidato a prefeito é o cara que transformou a ideia aqui de se ganhar R$4.800 em R$1.500. Vocês querem mais do que isso? Tudo bem, Cocão, mas daí já foi. Então eu falo para vocês, isso daí vai, sim, mas vai daqui 4 anos. Daqui 4 anos vocês vão ter mais esse mote. Vocês vão ter mais essa força política para poder lançar para as pessoas. Então, se vocês decidirem, eu vou acolher. E não venho só isso não, porque eu estou preparando mais uma ação aí, que se der certo, os pescadores vão ter pelo menos paz, ou então vão ver que a administração vai ter que ter obrigação de fiscalizar sim o que está acontecendo dentro de Pereira Barreto. Não é mudar a questão da pesca. A pesca continua como está, porque existe uma legislação estadual e federal. Agora, a fiscalização é obrigação do município. O município não pode cruzar os braços achando que tem uma polícia ambiental em Castilho e que está tudo certo. E nego carregando, descarregando carretinha para tudo quanto é lado aí, fazendo as coisas do jeito que bem entende. Então, se isso acontecer, vem mais uma bomba aí nas costas do prefeito da cidade, no sentido dele ter que tomar providências. E eu vou falar para vocês, isso daí vai ser outra coisa muito importante. Pode ser que não ganhe, mas o fato de você brigar por alguém, de você brigar por um nicho específico, já demonstra que você tem boa vontade. Sim, agora, se vocês não explorarem essa boa vontade e pegarem esses vereadores de vocês, fazer esses vereadores, digamos assim, acolher essa ideia diferenciada, talvez eu acho que o tesão político ainda não pegou vocês do jeito que me pegou. Entendeu? Mas eu só tenho isso a oferecer. Eu tenho, obviamente, base financeira para poder ajudar, eu tenho. Mas não pensem vocês que eu vim aqui ofertar R$300 mil para fazer uma campanha, que eu vou estar mentindo já. Entendeu? Não, mas eu tô falando. Ajudar. Cara, Deus é tão brilhante que a gente está fazendo essa conversa. Eu mandei uma. Eu só vi. Não, depois você vai ler com calma. Eu mandei um acordo que eu formalizei um acordo ontem, num processo gigantesco em São Paulo, coisa que eu não estava nem esperando. Mas Deus é tão perfeito que
que o acordo foi formalizado agora. Depois você vai ler e você vai entender o que eu estou falando. Eu só li não sei o que, 1 milhão, 180 mil, não sei o que, muitas cifras tem lá. Ou seja, é uma coisa, zero, né? é uma coisa gigantesca, mas ao mesmo tempo que tem essa coisa gigantesca, a minha visão de política, que pode ser uma visão inocente, uma visão, digamos assim, utópica, ela continua a mesma. É a visão de que política não se pode fazer com dinheiro no bolso. Não se faz mais com dinheiro no bolso, gastando dinheiro e dando para os outros. Ah, mas em Pereira assim. Não é dar para os outros, não. É gastar com. O gasto para uma estrutura, como vocês estão falando, é irrisório do ponto de vista do executivo. Qual é o gasto que a gente inicialmente calcula? Você tem noção? Eu, honestamente, para uma campanha a prefeito de Pereira Barreto. Dinheiro, mas não sabe, vai gastar. Não, o Wender fez carro de som. Cabo eleitoral. Material. Você pega 100, 120 cabo eleitoral, você vai gastar quase 100 mil. Não, mas vocês precisam dessa política feita dessa forma? Com cabo eleitoral, você nunca pode conhecer qualquer um. Que cabo eleitoral? Quem vai me conhecer, eu vou falar várias coisas. Você vai conseguir visitar todas as casas de Pereira daqui até o dia da Não, a gente não precisa visitar várias casas de Pereira Barreto. A gente precisa visitar os cabeças de Pereira Barreto, as pessoas que têm força nos seus redutos. Eles não. As coisas aqui não funcionam desse jeito. Beleza, eu vou ficar quieto nesse sentido porque eu sei que vocês entendem e compreendem melhor. Não, eu não estou dizendo que você não entende, não é isso. Eu quero dizer não, que você. Não é nós podemos conversar com os cabeças, como você está falando, mas tem lugares que esses cabeças não conseguem chegar a todos. E não tem esse comprometimento, não tem esse comprometimento de pegar e essa visão é a visão do PV. O PV tem essa visão, que é um curso que se dá para isso, de liderança, que não se visita todo mundo, se faz os cabeças vão visitar. Sim. Mas é assim, é uma coisa feita para longo prazo. E não se consegue de uma hora para outra arrumar esses cabeças que fazem, já são tudo amarrados por dinheiro. Infelizmente é não. Então, assim, a forma de se chegar ao conhecimento fora da internet, fora do que se vai fazer na internet, é a visita. Cabo eleitoral não é pegar qualquer um que não se conhece. É dividir, por exemplo, por candidatos a vereadores, eles indicarem pessoas que são ligadas e são comprometidas com a campanha deles e automaticamente com a sua, para poder ir de cada um desses lugares. Não é aqueles que pegam de qualquer jeito, o cara vai lá jogar um papelzinho, não. Que vai tirar tempo, sentar, passar na casa de cada um, conversar, ó, esse é o candidato a prefeito fulano de tal, ele entrou com aquela ação, você ouviu falar da ação da se eu te perguntar 10 nomes de cabo eleitoral agora, você sabe me dizer? Do que você está falando? Me fala 10 cabos eleitorais que hoje tem essa competência de pegar pessoas, arregimentar pessoas, sentar e fazer uma reunião. Me fala 10 nomes. E falar com propriedade? Falar com propriedade. 10 nomes pra mim. 10. Não. Sabe por quê? A gente acabou de falar agora aqui em 100 cabos eleitorais. Na verdade, a gente vai estar pagando pessoas, sabe pra quê? Pra colocar dinheiro no bolso e não fazer política. Desculpa, gente. A gente tá se enganando, cara. 10 cabos eleitorais para chegar onde? Na casa XYZ? Se eu falar pra você que a ideia do Zezinho é uma ideia muito inteligente, cara, você vai falar assim, você tá louco. Não, é um cara extremamente inteligente no sentido de fazer política. Agora, imagine a gente fazer o movimento que a gente precisa fazer com pessoas importantes que vão chegar em Pereira Barreto. Agora você me perguntou 10 cabos eleitorais. Eu te pergunto 10 pessoas importantes que vai fazer diferença. Eu vou falar para você. Fala 10. Hoje aqui, 10. Eu tenho todos os meus amigos do passado que, por mais que vocês quiserem... Fala nome de 10. Eu vou falar assim, Ricardo Torté, que vai fazer um movimento com a família dele, que é uma família grande. O Ricardo tem parente demais. Tem a avó dele. Ricardo tá em Bauru, tem uma ou duas parentes. Ricardo tem a avó dele, que passa pela Ângela, pelo neto, que é irmão do O neto nem sequer fala com eles. Mas você falou nomes, eu tô falando pra você. Mas é o que eu falo pra vocês, se a gente tiver alguém que... Você falou um. Falei. Ó, o Mamed é um cara que inclusive se propôs a ser o nosso vice-prefeito. Eu falei, o Mamed vai tirar voto. O Mamed é tão ruim de tudo que ele vai tirar voto. Nem os parentes dele vão tirar. Não é sério, eu tô brincando. Ele é parente. Veja, pode falar. Tem até uma realidade, talvez você não sabe. O Mamed foi cogitado para ser vice da Marialva. A Marialva desistiu de ser candidata porque eu queria ser vice dela. Mas a Marialva, se ela quisesse mesmo... Não, mas vamos continuar nos 10. Não, eu particularmente, hoje eu penso que a gente pode ter, como eu te falei lá, essa história de cabo eleitoral para mim,
ela já é ultrapassada. Ainda que você fale que hoje a população de Piraram Barreiro... Como você vai chegar na Floriana? Qual o percentual? Chegando. Você vai Eu, como todas político, as casas? eu não preciso visitar todas as casas, mas eu posso estar na Floriana, e eu tenho certeza que se eu for na Floriana, eu conheço pessoas da Floriana. Se eu for lá no Amarão, eu conheço pessoas do Amarão. Se eu for lá no Você vai Bugá, casa por casa, o cabo eleitoral faz, vai casa por casa. Cara, a gente não precisa fazer esse tipo de política, a gente faz reuniões, a gente busca o cabeça da coisa. Porque é o seguinte, se a gente disser que a gente não vai entrar... A nossa sociedade não é organizada nesse ponto. Você pegar, por exemplo, um cabeça num lugar e o outro não tem. Mas a gente não tem associações de bairro? Não tem. Não funciona, a gente não tem nada. A gente precisa criar, pô. Só Amarão que tem. Só Amarão precisa criar. Na Amarão tem, você consegue levar 30 pessoas para jogar bola lá. Se falar que a cidade reunião... faz a reunião durante o treino. O lugar que mais se reúne gente em Pereira era Amarão nas quarta-feiras que acabou o treino. Mas era 50, 60 pessoas. Vocês viram que o Júnior fez Ele está começando a fazer nas casas. Não, ele fez um perfil agora no Facebook, né? A página. Uma página no Facebook. Por quê? Porque hoje em dia, embora vocês achem que não, mas hoje em dia as pessoas fazem muito isso. Por quê? Porque disso se reproduz pro WhatsApp. Hoje a campanha no WhatsApp é muito mais fortalecida. Você pode não ter... Concordo com você que muito da campanha se deve a isso, mas ainda tem essa parcela significativa que tem que ser atingida. Essa parcela a gente tem que criar uma alternativa de chegar nessa parcela. E, por exemplo, desses dois, os dois que você falou, dos 10 aí, supostamente que seriam amigos seus, nenhum deles... Não, mas aí eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando que eu vou trazer todos os meus amigos das antigas, estão dispostos a vir para cá e fazer uma carreata, fazer um movimento, fazer tudo que você possa imaginar para poder dizer o seguinte: eu apoio, aqui sim eu confio, porque eu convivi desde o momento. Eu tenho, como eu disse para você, eu tenho Sheila Mello, Sheila Carvalho pode fazer um vídeo, Dudu Nobre, as pessoas para quem eu trabalhei porque parece que não, mas isso daí saindo, as pessoas vão divulgar isso aí, e parece que não, mas eles chamam. Não, chama. Uma parcela vai ser atingida mesmo. E vai. Mas tem essa outra parcela que precisa ter uma... Mas eu pergunto para vocês acham que o Júnior vai chegar em todas as casas? Com o cabo eleitoral? Você acha que o Júnior já se apresentou na eleição anterior. Então já uma boa parcela da sociedade, inclusive essas das partes com menor poder aquisitivo, já conhece ele. Ele é dentista, ele trabalha no OBS que tem 6 bairros lá que tem 10 mil pessoas próximas aos 6 bairros. O Cogenta, Nova Veneza, o Oitiza, o Vila Bela Vista, que é o maior. Então eu vou te fazer uma pergunta. Eu estava com 10 pessoas na casa do Zezinho, ninguém me conhecia. Ninguém lá me conhecia. Eu fiz uma reunião com 10 pessoas, sendo 2 deles, segundo ele lá, um dos cabeças da parte jovem de lá. Aquelas as casinhas novas que tem depois do teu... Lá no Cogenta. Fiz uma reunião com a galera, se eu não me engano, eles são representantes da turma jovem de lá. Pergunta pro Zezinho qual foi a impressão que as pessoas me deram. Porque se eu tiver a oportunidade de chegar, e se vocês abrirem as portas para mim... Eu juro por Deus que chegar nesses lugares, você precisa estar lá nesses lugares. Mas é só vocês disserem para mim, a única coisa que eu posso... Mas se você conversar com uma pessoa, você tem uma excelente oratória. Mas para isso, você precisa estar em todos os lugares da cidade. Gente, é o que eu falo. Falando, discutindo. Onde que a gente está? A gente está falando de coordenação. A coordenação não cabe necessariamente ou exclusivamente a mim. A coordenação tem que vir de vocês. O que vocês enxergarem como sendo viável, a única coisa que eu posso ofertar é o meu sangue, minha garra para poder estar lá no momento e na hora que vocês quiserem. E eu estou disposto a dar as mãos. Aí entra também a questão do grupo, né? Do grupo nosso, composto para fazer isso particular. Igual, por exemplo, eu mesmo, questão de tempo horário, as reuniões que a gente está fazendo sempre atrás meia hora. Então, a gente não tem até nem suporte do nosso grupo para até estar marcando isso para você. Ficar 10 horas fazendo campanha. Aí já é um problema do próprio partido. Então, não é um problema especificamente estrutural externo. Porque se for para eu colocar a cara e ter que sair sozinho por aí falando, olha, eu sou o Cocão, posso entrar? Sou o garoto que fez a ação. Isso que a gente fala assim, na questão dos vereadores, no cabo eleitoral. Você vai no bairro da Floriana, você vai com 10 cabo eleitoral, uns vão na frente entregando papel, já mostrando, olha, esse aqui é o nosso candidato, vai ser bem atrás. Cara, mas aí a gente pode fazer com os nossos vereadores, cara.
A gente precisa do engajamento dos vereadores. Desculpa, vocês estão falando uma coisa que me remete ao passado, em que eu lembro que meu pai, eu tinha que sair entregando folhetim e jogando na casa das pessoas. Acabou isso, cara. Hoje em dia o que a gente tem que ter é uma proposta para Pereira Barreto. Se a gente fizer um plano de governo, que seja um plano de governo factível, a gente tem que apresentar e ser diferenciado dos caras. A gente tem que mostrar para essa galera que a política em Pereira Barreto vai ser feita de forma diferenciada. Ah, mas isso daí não chega lá. Cara, se não chegar lá, nesse lugar que não chegou, a gente chega. Para isso precisa monitorar, precisa ter alguém que capilariza isso daí. Agora, vocês querem que eu arrume alguém para poder administrar isso? Eu vou arrumar, um custo meu, vou trazer alguém que seja especializado hoje em política para essa pessoa estar aqui e fazer o trabalho. Eu vou, obviamente, fazer uma reunião, e já tenho marcado aqui, com um cara que mexe com política dentro da internet. Esse tipo de trabalho, vocês podem ter certeza que eu vou fazer, porque quando eu entro numa jogada, quando eu entro para mostrar a cara, eu não entro para poder ser um qualquer. Eu não vou fazer uma coisa na minha boca. Aquilo que está ao meu alcance, eu vou ofertar para o partido e para os vereadores da melhor forma possível. Agora... Então, dentro do custo da campanha, tem isso mesmo, marqueteiro... Isso tudo eu banco. Isso tudo eu banco. Isso tudo eu banco, porque eu tenho, inclusive, condições de trazer pessoas que querem me apoiar. 3 pesquisas, até para você mapear os bairros, onde você está melhor, onde você está... Isso tudo eu tenho condição de bancar. A cada pesquisa, 5, 7 mil, 15... Então, e se a gente tiver meios de fazer essa pesquisa, não necessariamente de forma oficial, como vocês estão falando. Se a gente tiver condição de ofertar um modelo... Tem que ser não, registrado, ok, oficial, eu entendi. Até para que tenha uma credibilidade. Então, Né? isso tudo a gente pode fazer. Esse tipo de custo, que não é um custo gigantesco, a gente tem condições de fazer. Se a gente entender que no meio da campanha a gente não precisa... Eu vou precisar me ausentar. Não, eu já estou concluindo também. Eu só quero deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês, porque se a gente tiver condição de fazer uma pesquisa e achar que, pô, não precisamos mais. Cara, vocês sentiram, pô, eu não sou conhecido por ninguém, as pessoas estão na internet, vocês fizeram uma enquetezinha de 160, eu estou de pau a pau com o Júnior. Eu cheguei há 2 meses em Pereira Barreto, vocês estão achando que vocês não têm força política? Não. Ah, isso daí não reflete nada? Peraí, concordo com vocês, não reflete nada. Mas é um norte. É um norte que se o Cocão abrir a boca em qualquer lugar que ele for em Pereira Barreto, desculpa, eu engulo o Joãozinho e engulo o Júnior. E não é porque eu tenho retórica, é porque eu tenho capacidade para dizer para eles que as coisas vão ser diferentes. Não, ó, ninguém tem dúvida que você tem capacidade para isso. Ninguém tem dúvida. Já tá bom, já saí feliz daqui. Não, isso não tem dúvida disso. A dúvida é ter que voltar atrás numa palavra que já foi dada nossa, fazer algo que nós não estamos habituados a fazer, que é voltar atrás numa questão muito na questão hipotética. Eu trago fulano, eu trago fulano, e aí quando a gente tem para organizar a campanha? Fala em questão financeira? Diga para mim o que você precisa para organizar a campanha que eu falo para você. O que você consegue. Se você trouxer para mim... Não, eu digo para você, o que você trouxer para mim? Cabeça, fiz um planejamento aqui, o custo para a gente ter isso e isso. Primeiro, você vai dizer para mim o que precisa. Preciso de um lugar para a gente poder ter a nossa... O comitê? Beleza, o custo do comitê vai ser X. Você tá entrando... Para, rapaz, isso que eu tenho que decorar. Essa decoração, o que eu comitê agora? É vereador. É prefeito. Não, comitê eu não vou lembrar mesmo, não. Comitê eu nunca. Eu lembro do único comitê foi na época do. Faz o custo, me apresenta o custo. Eu posso. Porque se você disser para mim. Eu tô com a casa vendo. Porque quando você consegue. Quando você consegue, eu falo para vocês, eu trago o cara que vai fazer toda a campanha digital, eu trago o contador para você, eu banco o custo do comitê. Agora, se eu disser para vocês que eu vou ficar dando dinheiro para vereador, desculpa, eu não vou dar dinheiro para vereador. Não. Agora, o que eu vou dar para vereador é a mão para ele. Onde você quer ir, bonito? Não, você trazer os caras do seu lado, você tem que falar assim, olha, eu vou garantir um carro eleitoral para vocês. No mínimo. No mínimo. Não, um exemplo. Olha, eu consigo 2, é o nosso grupo. Vou falar para vocês. Eu acredito na minha campanha. Se eu tiver que ganhar
vereador, porque eu vou dar cabo eleitoral, vocês esquecem, vamos tratar da Não é vereador agora, é como possível candidato a prefeito, para trazer o pessoal do grupo, cada pré-candidato. Não adianta, senão nós vamos fazer a mesma coisa, vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer na outra. O candidato que era da governo, com um monte de conhecimento, ele falou a mesma coisa, ó, vocês trabalham, vocês se viram que eu vou fazer minha campanha sozinho. Nós não vamos entrar numa campanha para falar isso, ó. Os vereadores se viram sozinhos e o prefeito... Não, vocês não entenderam isso, o que eu falei então. Não, porque eu entendi. Ninguém está dizendo que você vai comprar vereador para trazer um cabo eleitoral, mas é parte da campanha que o candidato a prefeito que vai trabalhar, os cabos eleitorais vão trabalhar para alguns vereadores e para o prefeito também. Até o Santinha junto, vem um atrás do outro. Isso daí então, assim, a gente nem precisa discutir, isso aí é natural, pô. Não, mas é disso que está se falando. É natural, mas é custo. É natural, mas é custo. Ele quer gasolina para pôr no carro de som, é complicado. Eu digo para vocês, natural, todos os vereadores sabem o que é complicado, sabem qual é a dificuldade, sabem qual é a necessidade que ele tem que ter. A única coisa que eu falo para vocês é o seguinte, se esses vereadores que a gente tem hoje, que eu vi lá, que é Tarley, são pessoas humildes, que se você colocar na cabeça deles, eu tenho certeza que eles vão abraçar a causa. Eles vão abraçar a causa, sabe por quê? Posso ser sincero com você? Porque eu vou tirar você de concorrente deles. Eu já pensei nisso. Vocês vão tirar você de concorrente deles. Mas posso dizer, eles correm o risco de não ter voto para poder reeleger um do partido. 3 pessoas falaram. Tem, votos para eleger um tem. Mas eles sabem que hoje eles brigariam para 2. Se você é vereador, eles vão brigar. Todos lá que acham que tem voto, vai brigar para uma vaga. Porque eles já sabem que uma vaga é sua. Teórica, isso daí é teoria. Sim. Não, mas é a realidade. É a realidade. Tem que fazer 2 ou 3 para o pessoal não desanimar e ter. Tá. Mesmo assim, obviamente que eles têm os interesses pessoais deles, mas o interesse pessoal ele não pode, em hipótese alguma, sepultar um interesse maior, que é colocar alguém no executivo e dar o apoio que eles precisam. Mas o interesse maior de colocar você no executivo não vai remeter nada para eles, teoricamente. Eles não vão ter carga, eles não vão ter nada do mesmo jeito. Você não pode falar isso na visão. Falar o quê? Não, eu tô falando com vocês. Não, nós mesmo. Eu tô sendo honesto com vocês, pô. Não, é de nós. Eu já falei pra vocês. Nós estamos sendo honestos com você. Eu entendi. Assim, fazer com que essas pessoas trabalhem para divulgar uma campanha sem nada é utopia, porque assim, ele ganha prefeito. A primeira coisa que vai pensar, o que eu vou ter? Eu vou ter cargo? A maioria lá não tem nem sequer estudo para ter cargo. Com todo respeito, são meus amigos, muitos deles, mas tem muitos que não têm nem estudo para ter um cargo na prefeitura, para ajudar na administração, se quer, como secretário, como diretor, como qualquer outra coisa. Então, assim, não tem como se querer um comprometimento de alguém que não vai ter nada em troca para poder abraçar uma campanha majoritária. Mas entendam uma coisa, se não vão querer, não tem campanha. É o que eu estou querendo dizer para vocês. Eu não estou aqui para convencer ninguém porque eles precisam ter isso. Porque assim, você vai ser o quê? Você vai ser um cara que vai ter o apoio do Júnior, porque você vai ter um partido que vai dar de mão dada com o grupo. Júnior, qual que é o apoio que o Júnior vai te dar lá? O apoio é porque ele vai me dar 2 cabos eleitorais. Beleza, transformou a sua campanha. Só que você pode ter... Para quem não tem nada, para quem não tem dinheiro, tem a Cara, mas isso é enganar trouxa, cara. Eu acho que é enganar trouxa. Mas tudo bem, eu não estou querendo dizer para você que a gente precisa... Se vocês eu entendo a sua visão, né? A sua visão, para nós que somos esclarecidos, ela é um espetacular. Mas é um sonho que todo mundo quer. Se eu tiver que fazer uma campanha em que eu estou sendo esfaqueado por um cara que está na mesma legenda que a minha e que precisa batalhar para fazer a coisa acontecer, desculpa. Eu preciso desde já falar o seguinte, não é o meu lugar, que é aquela coisa, né? Um carro pode valer muito. É política, então. Concordo, mas posso dizer uma coisa? Infelizmente, é isso aí. Eu concordo com vocês, eu tenho que ser, mas só que é o seguinte, eu costumo sempre falar o seguinte, eu preciso pôr uma semente no chão e começar a regar. Não discordamos já nisso que você está falando. Eu preciso regar, porque se vocês falarem, deixarem eles decidirem... Eu adoraria ver você prefeito. Eu acho que você faria uma excelente administração. Eu não tenho dúvida, por quê? Sabe porque eu vou te explicar por dois motivos. Deixa eu só dar um exemplo. Eu sou candidato a vereador. Aí o Botássio não é candidato a nada. A mulher dele está desempregada. Ele é meu amigo seu, amigo dele. O Botássio, eu vou colocar a sua mulher de cabo eleitoral, você não me dá uma força. Aí ele consegue agregar um fator de opinião,
Entendeu? Isso não é comprar voto, é uma forma de... comprar voto. Desculpa, você falar o seguinte, Bodaço, tua mulher está desempregada. Sabe por que ela está desempregada? Porque essa porra de Pereira Barreto está estagnada. Muita gente essa porra de trabalha. Pereira Barreto não tem alguém com a capacidade de chegar aqui e trazer uma empresa para dar emprego. Naquele momento, mas nem você que é super capacitado vai conseguir dar emprego para todo mundo. Se for prefeito, vai conseguir dar emprego para todo mundo. Não é para todo mundo, mas é pelo menos dar um norte para essa cidade se transformar, para essa cidade de fato ser o que ela já deveria ter sido. Agora, existe a previsão legal. Gente, eu não posso esperar mais. Existe a previsão Depois vocês vão ter que declarar no ninguém está falando que não tem essa previsão. A minha visão é outra. Eu estou falando que é um custo gigantesco para algo que não, hoje não E aquela lá de baixo, você não foi o Sim. Eu te digo mais tarde. Me perdoe. Eu Marcar amanhã para continuar. Eu tenho uma visão equivocada. Não, deixa eu só falar. Não me perdoe. Eu só explanei e deixo vocês vocês tomam a decisão. A única coisa que eu preciso agora é me recolher para poder pensar o que eu vou fazer daqui para frente. E eu posicionar vocês. Deixa eu só pegar a chave. Me perdoe mesmo. Eu tô 6 meses tentando vender uma casa e agora tá... Vai pra cima então. Decidi tudo como eu sou candidato a vereador, a gente tem que trabalhar com aqueles dois que estão... tem que ser logo. Colocar no lugar deles. Sem problema algum, façam do jeito que vocês quiserem, então já vão trabalhando, porque a tendência, a não ser que o Aldizzi chegue em mim na minha cara, olhe nos meus olhos e fale assim, você fez um acordo comigo, só que eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço a campanha, se eu for eleito, eu não assumo a cadeira, já está avisado para vocês, eu faço a campanha para ajudar o partido, e faço com honra, faço a melhor campanha possível, só que lá na frente vai surgir um problema na minha vida e eu vou não vou poder assumir a cadeira. Já está avisado para vocês. Se isso daí vai ou não vai representar uma mácula na minha pessoa, não tem problema nenhum, porque eu tenho um compromisso com o partido, firmei um compromisso com o Aldizzi e não quero desonrar isso. Só que não assumo cadeira de vereador em Pereira Barreto. Entendi. Já estou deixando isso daqui claro para vocês. Entendi. Com toda e absoluta certeza. Se um dia eu tiver que me candidatar a prefeito, eu peito, mas vereador, eu perdi o tesão diante do que eu enxerguei aqui dentro de Pereira Barreto. Entendi. Total. Quem é essa pessoa que você falou da questão do marketing? É um cara de Chapecó. Ele trabalha com o quê? Trabalha com marketing digital voltado para a política. Pesquisa. O que eu vou mostrar? Então, na verdade, esses caras, eles têm capacidade de trazer tudo para você. Não é só pesquisa. Se a gente tivesse uma pesquisa um pouco profissional, ajudaria até a gente tomar uma ideia. Eu não vou ter. Se tomar uma decisão dessa, de romper com a palavra, romper com tudo aí. Né? Se vocês precisarem de uma... Se você está aqui em janeiro deste ano, não tem conversa. vocês falam em relação ao que vocês trataram, né? Mas vejam, gente, pensem assim, cara, tô falando sério, aquilo que eu falei pra vocês é uma questão que vocês precisam levar em consideração. Sim. Quebrar essa corrente. A questão, Cocão, não é nem questão de assumir um compromisso que ele vai me dar X futuro aqui, não. E faz sentido também. Não faz sentido. Na verdade, é participar do governo de uma certa forma, mas muito mais pesando a questão da honra, a questão que a gente já está trabalhando, as reuniões que já estavam acontecendo. Mas eu te pergunto o contrário. Sabe, vamos pensar o seguinte. Eu não consigo como pessoa, eu já até falei para os meninos, eu como pessoa, falar assim, Júnior, agora a gente fala, eu não consigo fazer isso. Alan, mesmo o Júnior não sendo amigo meu, que eu conheci ele esse ano. Alan, muito bem, eu acho nobre da tua parte, acho que faz sentido o que você está dizendo, mas eu te pergunto o seguinte, eu sou de um partido, o Ener de outro, você de outro e o Botassi de outro. O Botassi se lança a prefeito e nós aqui falamos, estamos com você. Se você firma um compromisso desse, cara, beleza, vamos tocar para frente. No entanto, o meu partido resolve lançar candidatura própria. Ei, é legítimo da tua parte chegar no Botassi e falar, Botassi, cara, você me perdoa, existe uma nova possibilidade, a gente enxergou de outra forma. Óbvio, não somos pessoas contrárias a você, ao seu entendimento, mas é o quê? Nós vamos lutar com as nossas armas. A gente vai entrar numa briga. Porra, ela é uma briga democrática e se não havia essa pessoa,
Minha decisão contigo foi no momento em que isso não acontecia. Hoje o retrato é outro e não aconteceu ainda. Você não lançou candidatura, você não tem ainda nada formalizado. Você tem uma posição que era anterior àquilo que surgiu. Sim. Ou seja, surgiu um fato novo. O fato novo é de fundamental importância até para o partido, na minha concepção. Sim, sim. Eu acho que o partido tinha que continuar com as próprias pernas. Sim, eu concordo, sim. Mas assim, tanto isso, né, cara? Foi muito. Alguém para falar, vamos perder eleição. Vamos. Não tinha, cara. Olha, eu só quero que tudo que vocês podem deixar de lado por uma honra que você está colocando, não seja lá na frente esquecida por quem vocês vão apoiar. E sim, posso dizer, lá na frente ainda vão olhar para vocês e vão dizer o seguinte: política é isso. Sim. Escuta o que eu estou falando hoje para vocês. Vocês não estão desonrando ninguém, vocês estão saindo de uma luta que vocês acreditavam para lutar com as próprias forças. Não significa dizer que você está fazendo sacanagem. Sacanagem seria se vocês, hoje, por uma oferta do Joãozinho, porque o Hermínio está entrando, vocês falarem, desculpa, estou indo dar o braço para o Joãozinho, porque o Hermínio me prometeu tal coisa. Aí seria sacanagem. É diferente, as coisas são pesos completamente diferentes. Mas ainda assim, eu começo a falar, não para, né? Oh, bicho ruim disso aí. Eu respeito, vou respeitar. As lives duram 3 horas. Por isso. 3 horas de live? Cara, eu já falei, eu vou mudar aquilo de qualquer jeito, não tem como, não consigo parar, não dá pra parar, e às vezes eu fico na minha assim, cara, ninguém vai assistir essa porra. Mas, cara, sabe o que acontece? Se em 3 horas você mostrou alguma coisa pra mudar a cabeça. 3 horas? Não, cara, 2, mas eu saí exausto. Eu saí saí exausto, cara. Mas o que acontece? Você tenta esgotar o assunto em 1 hora, mas não dá. Você pega você nunca conversou com o seu entrevistado. Seu entrevistado conversa mais do que você. Cara, é horrível. Não dá pra você fazer a manutenção disso enquanto um mediador da coisa. E ainda quando você está no cerne da questão, querendo defender uma coisa na qual você acredita, fica mais complicado ainda. Eu estou pensando se eu vou continuar fazendo live, essa é a verdade, vou fazer só vídeo, que o vídeo você tem controle do tempo. Você consegue cortar também. Consegue cortar, mas posso te falar, cara, o que me dá tesão hoje é fazer live, porque é uma coisa que vai, destrambelha, regaça. Futuramente, depende do André da Carvalho aí, eu vou te dar uns temas até para discutir assuntos do município. Eu vou começar a discutir agora sobre os municípios. Próximo entrevistado meu é o secretário de obras de Franco da Rocha. Eu vou começar a discutir a política agora. Qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, quais as políticas públicas que podem ser adotadas. O negócio do asfalto lá que ia ter uma economia de 700 mil. Eu sou. Quanto teve? 4, não, de desconto, com 11% de desconto, 4,5, que dá, a licitação foi 2 milhões e 100, a empresa deu 90 mil de desconto. E o Lira ficou 30 dias falando que tinha perdido 700 mil, não sei o quê. Ridículo aquilo lá, né? Ridículo aquilo lá, diga-se de passagem. Você sabe por que ele fez aquilo? 90 mil. Não sei se a prefeitura fez alguma arranjo ali, né? O desconto ficou só em 90 mil? 4,5%. Sendo que eles estavam estimando e falando no programa de rádio de 12% a 13%. Eles fracionaram a licitação em 2. Então teria que dar 350 mil numa, 350 mil na outra. Mas tem legalidade daí? 3 milhões? Não, teria que dar de desconto. De desconto. Não tem regularidade, mas eles defenderam, falou mal dos vereadores que não aprovou o aditamento lá Eu sei. do valor. Falou que a prefeitura falou que poderia perder e não era perda. Mas, por isso que eu falo pra vocês, cadê o vereador que não tem capacidade de defender isso aí? O Dias não foi lá fazer a defesa desse? Não, por isso que eu falo. Vocês acham que eu vou me colocar no meio disso? A licitação foi ontem. Foi ontem. 2 empresas. Uma obra de 2 milhões vem 2 empresas. Centro da região é 90 mil. As 2 empresas só disputando? Recurso próprio, dinheiro na conta. Nada que assim afaste. Faz um histórico desse pra mim. Vocês não precisam brigar, mas eu brigo enquanto ser humano. Faz um histórico disso daí, pô. Tem um histórico das últimas licitações. O que vocês têm? Vocês têm todas as informações que eu posso. O Alan tentou trazer algum parceiro para vir fazer. Rapaz, vocês têm todas as informações que a gente pode enfraquecer o nosso adversário
E vocês estão preocupados em fazer campanha. Rapaz, basta a gente fazer campanha inversa que a gente emplaca. Eu não tenho nada nas minhas costas, eu não tenho nenhum conchavo político, eu não tenho nenhuma dívida política com ninguém. Eu acho que o Joãozinho vinha à tona, não. tinha tantos cargos, ele tem 50% a mais que o Arnaldo tinha antes. De cargos. Tem contrato de Cargo assessoria de- jurídica lá, de- você tem muito advogado na prefeitura. Cargo de confiança? São 48, né? Ah, não lembro os Acho que era 16. Então, né? e vocês vão entregar todas essas armas, sabe na mão de quem? De um outro partido que vai se eleger aí, vocês vão ficar dependentes deles para poder ter cargo, cara. Olha o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Vocês não estão sendo racionais. Esse negócio de emoção, de honra, desculpa, amanhã vão olhar para você e falar assim, desculpa, a honra eu esqueci em casa, não vai dar, porque o tio do não sei quem, e você vai ficar a ver navios, cara. Tudo bem, uma questão pessoal, de furo íntimo. Mas eu não. Acordem pra vida. Se fazer isso foi a decepção que eu tive também. Com ele eu não dependo disso. Não foi só você que teve decepção com ele, então, você sabe. Mas eu tô querendo dizer a questão mesmo de honra. Eu não dormiria bem, de verdade, coisa minha particular. Até abrir aqui, pessoal, gente, vocês definirem. A minha posição é essa. E depois de todo mundo também, acho que foi encaixando. Mas a minha posição sempre foi essa, a questão minha dessa. De repente, se eu tivesse em outra posição no partido, eu teria alguma outra condição de baixar a cabeça, mas essa, como presidente, eu não tenho coragem de fazer isso, sabe? Olha, gente, vamos marcar semana que vem, gente. Essas coisas menores, você pode ter certeza que eu mato no peito se acontecer. Eu assumo compromisso com vocês. Agora, eu não sou partidário de ficar pagando cabo eleitoral. Nunca. Eu sei o que é ser cabo eleitoral. Eu acho que a gente tem métodos. Aliás, eu acho que vocês deveriam até fazer uma reunião junto comigo. Eu vou fazer por Skype com ele. Se você quiser, eu te apresento, a gente faz juntos. Para você ter noção do que é uma campanha política hoje. Eu acho que essa visão retrógrada da campanha precisa sair um pouco da cabeça de vocês. De Chapecó. Chapecó é uma das Santa Catarina. maiores estados do estado. É. Mais pujante que tem lá. Não, então ele não tem condição de falar do nível de Pereira, não. Ele vai falar do Rio Preto. Para, cara, eu tô falando pra vocês, esses caras ganham dinheiro não necessário com coisas grandes, mas a teoria, aquilo que se aplica dentro de uma campanha, é a teoria para todo mundo. É a teoria que vai de 0 a 50 mil habitantes, vai de 50 a 200 mil habitantes, vai de 200 a... Cada um tem sua teoria, cada um tem... Se quiser marcar com ele, marca um horário. Não, eu primeiro preciso... Não adianta eu ficar patinando, correndo atrás de coisa. Você falou que quer falar com ele para ensinar a gente o que é. Eu gostaria muito, mas para isso vocês têm que ter o seguinte, não batemos o martelo ainda. Sim. Porque se vocês disserem para mim, que nem o Alan tá falando, que nunca vai voltar atrás nessa questão de junho, não adianta nada não sair correndo. Tem muita gente que tá querendo vir para cá para fazer trabalho. Eu falei, cara, eu não sei nem se eu serei candidato ainda. Calma, a gente vai fazer reunião depois que a diretoria, que o diretório decidir. Então tem muita coisa que está enganchada, que depende de vocês, depende do que vocês decidirem. Mas eu faço questão, eu marco com o cara e falo, Eder, tá marcada a reunião com ele para tal dia, você assiste comigo. O Alan pode ir, o Botasso, se vocês quiserem participar junto comigo, eu acredito que isso aí vai abrir um pouco a mente de vocês. É importantíssimo que vocês saibam disso. Por quê? Cocão, vamos partir de uma hipótese. Ah. Cocão, TV vai botar o Cocão a prefeito. Aí o que nós queremos de vice? Você está me perguntando isso? Porque hoje nós Então, temos o PT. A gente precisaria... Eu pensei. Eu acho que... Eu acho que nem cogitando. Eu já pensei assim. Nunca. Não, então, veja, Pegando essa sua opinião. não, a minha opinião, eu penso o seguinte, a gente precisa dar um passo de cada vez, mas digamos, vamos conjecturar. Hipótese. Estamos trabalhando com Eu acho que a gente tem que buscar alguém que hoje possa fazer frente a isso que nos falta, que tenha um poder aquisitivo, embora isso não seja a tônica de uma campanha do PV. Poder aquisitivo no sentido de cobrir aquilo que pode fazer falta. De repente dar um suporte para os vereadores, que eu particularmente
eu falo para vocês, se eu fosse candidato a vereador, preferia muito mais um candidato a prefeito que andasse de mão dadas comigo e falasse a minha língua, seja onde for, porque pra você ter ideia, quando o Zezinho pediu para eu ir na casa dele, faltava 1 hora para começar a minha live. Eu peguei meu carro, eu não sabia onde era a casa dele, eu voei, por Deus, a primeira avenida que eu cheguei era a avenida do Zezinho. Falei, cara, eu fiz uma reunião com eles de 15 minutos, marcado no relógio, eu tenho 15 minutos para bater o papo com vocês, que não foi assim, tô falando para vocês, mas não foi assim. Eu cheguei lá, me deram copa, sentei, me apresentou para a galera, ele falou algumas coisas, vou dar a palavra pro Marcos aqui, que provavelmente ele vai ser candidato. Falei, galera, curto e grosso, porque hoje eu tenho compromisso. Sabiá. Fera. Vocês têm que depositar confiança nesse cara, ele é fera. Acredito no que eu tô falando. Entendi por que dessa reunião. Ele foi com a minha cara. Porque, na verdade, se ele for pedir voto vereador, até então você é candidato a vereador. Pois é. Olha o que aconteceu. Ele foi com a minha cara. Logo depois que eu saí daqui, eu recebo uma ligação. Ele pediu eu recebi uma ligação. Porque o que aconteceu? O menor me apresentou para ele antes dele me conhecer. O menor, ele foi pedir apoio pro menor lá no jogo, e o menor falou assim, não, meu voto é do Cocão. Seja porque ele for, meu voto é do Cocão. Mas por quê? Porque o cara é humilde, o cara não sei o quê, o cara foi meu irmão e tal. Ele já tinha o Cocão na cabeça. Quando eu me apresentei lá, ele falou, você que é o Cocão? E aí ele gostou de mim. Aí nesse dia ele falou, vem aqui que tô indo fazendo churrasco com a galera, eu quero te apresentar para todo mundo. Falei, cara, eu tô almoçando, vou almoçar e vazo para ir. Quando eu vou, 4 horas da tarde, 1 hora, eu falei, cara, agora eu já marquei o compromisso. Fui para lá. Lá ele me apresentou como um pré-candidato a prefeito. Eu falei algumas coisas rápidas para a galera. Se vocês tiverem curiosidade, perguntem para o Zezinho qual foi a impressão das pessoas. Porque eu falo para vocês, eu não fui lá prometi nada para ninguém. Eu não disse nada, eu só falei sobre o que é a política, o que eu enxergo. E do quanto eles são importantes para a formação de um todo. Mas, resumidamente... Se os estudantes da universidade me falam com você, a gente tem uma ajuda, a gente tem um apoio da prefeitura, 150, 120 reais que eu estudo em Três Lagoas. E a gente tem uma despesa de 450. Você vai prometer ou não vai prometer? Prometer o quê? Aumentar esse auxílio, manter o auxílio. Dentro de um orçamento que caiba o aumento, por que não? Porque fomentar a educação, para mim, é de suma importância. A formação de pessoas que possam trazer um benefício para Pereira é de extrema importância. Agora, se fosse para qualquer coisa pessoal, pode esquecer, não venha pedir que não vai ter. Agora, fomentar o estudo, a formação de alguém para poder ser alguém ali na frente, é de fundamental importância e é papel da administração. Se existir no orçamento possibilidade. Estou dando um exemplo aleatório, assim, porque muita gente aqui em Pereira é assim. É um grupo de estudantes vai marcar para você conversar. Você entendeu que eu não prometi? Você entendeu que eu ressaltei a importância do estudo e ao mesmo tempo disse para eles que se isso daí couber no orçamento, diante da redução do pagamento dos subsídios dos vereadores, da redução do próprio prefeito, que vai dar 50% do salário dele para a instituição. Se a gente tiver toda essa gama de possibilidades para ofertar para as pessoas, sem compromisso com o orçamento, por que não? Agora pergunta se tem alguém aqui que faz política desse jeito. Ninguém. Vocês estão perdendo a oportunidade de mudar o sistema político de Pereira Barreto. Chega dessas amarras. Mas voltando ao Botássio. Botássio, eu não tenho ideia. Eu acho que o perfil de alguém é um perfil de alguém que não tenha vínculo com a política antiga. É o perfil de alguém que tenha, digamos assim, um histórico em Pereira Barreto que seja um histórico de decência, de moralidade, que não tenha participado de coisas escuras no papel, independentemente de ter sido ou não ter sido condenado, que não tenha passado pelo crime, entendeu? E óbvio, alguém que possa ter uma contribuição financeira para dar esse suporte que que é o que eu falo, o suporte que eu dou é dar a mão, bonito, você quer ir no buracão, eu vou no buracão contigo, fazer qualquer tipo de reunião. Mas não venha falar para mim que, cabe eleitoral ali, uma grana para mim. Seria mais uma estratégia do partido, né? Entendeu? Agora, não sei se você falar que o Cão, você tem nome. Não, é justamente para... O perfil que eu falo para você. Se a gente faz isso, a gente tá sozinho, né? Sozinho. Em Tem que ser tese. do PV, né? Em tese. Seria.
Em tese, né? A gente pode trazer pessoas para conversar. Teria que engatinhar, talvez sim. Talvez com essa mudança para novembro, né? Vai ter um mês a mais, 45 dias a mais. Mas tipo, a gente não filia mais ninguém, né? Não, filiado. Filiado A gente fica sozinho. Teria que trazer outro partido, Teria né? que trazer um partido. Exato. E Inteiro. eu acho que a gente tem competência para isso. A gente tem condições para fazer isso. Porque tem muita gente querendo política diferente, cara. Tudo Não, bem. na verdade, Rocão, quando se tem essa debandada do lado do O partido que está só pela administração do João. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um nome para vocês. contente. Eu tenho um nome para vocês que me veio agora na cabeça. Não fala médico, não vai arriscar ele. Uma média. Não, uma média eu falei porque me chamou a atenção ele me ligar em casa. Cocão, seguinte, eu quero ser seu vice, com você eu vou, com você eu vou ser candidato. Falei, mamãe, fiquei sabendo que tua mulher não pode nem olhar, ouvir falar em política. Não, eu falei com a Lucinda, ela falou que se fosse você eu vou. Mas ora, não tem dinheiro não. Falei, como assim, Já mamãe? falou, né? Como assim, mamãe? Não. Eu tenho. Como é que ele falou? Eu tenho imóveis. Eu tenho muito imóveis. A gente dá um jeito. Falei, Mamed, e o Chaim? Não, o Chaim também. Já faço reunião com o Chaim, mas só que ó, é casca grossa lá, viu? Aí eu falei, Tá, mas Chaim. Você não paga uma coca pra ninguém. qual é a imagem do João? O João é de que partido? Qual o João? João Tereza. MDB. Não, ele não tá filiado, não pode. Não, mas para coligar para executivo pode, pô. Não é que ele não tá filiado, né? Ele tá filiado no partido, né? Ele não tá filiado no SDB? Ele pediu exclusão. Ele não tem partido mesmo? partido. Eita porra. Não, mas eu só tô dando um perfil Não, pra sim, vocês. é por isso que eu Aí falo. nós até cogitamos aí o Walt Sim. Disney e o Walt Disney até conversou com ele. Isso já faz um tempo. Até para ser vice do Júnior e tal. É um perfil fantástico. É o tipo de perfil que eu gostaria. Cara aguerrido, guerreiro, que faz, vota com convicção. Ouviu a mulher e não se filiou. Ele pediu exclusão do PMDB. Tem até uma saída jurídica que eu passei para o Walt Disney, mas ele não vai querer. O que? Se eu falar pra ele ser meu vice? Você quer bater uma aposta que ele sai? Ele tem caráter, ele vai querer. Tem que assinar uma filiação partidária com data de abril. Aí já é um outro problema. Aí já eu não interfiro mais. Se for, tentar perante o juiz, fazer uma lista especial e falar que... aí é com vocês. Mas falar pra ele, ó, eu quero, o projeto é esse. Então, a única saída é essa, Eu e tem que conheço. ser se o juiz está autorizado. Mas vocês entenderam o perfil de alguém, né? O perfil seria um ótimo perfil para estar com a gente. Se encontra, não encontra, já não sei. Tem algum partido livre, ou que ainda nem encaixou com o João, nem com... Tem alguém? Parece que quem não lançou o grupo lá é o PSL, mas eu nem sei quem está afiliado. Que é o partido que o Bolsonaro estava. Não, é PSC, né? PSC. Estava com o Júnior lá no ano passado. Eu posso marcar reunião com o cara? Sem compromisso? Por mim. Posso marcar? Só que você tem que ver o horário, né? Tem só 5 horas. Não, eu vejo quando ele pode, o horário, essas coisas, aí eu comunico com vocês. Se der certo a gente calhar, Sim. vocês ouvem, vamos ouvir. E outra coisa, sem espreitar em nada, faz aquele cálculo Isso. do que se gastaria Custo. numa campanha, mínimo, né? É reduzido, Tem enxuto. despesa, não adianta, né? Fala que não tem despesa. Tem Exato. despesa. Tô com ele, faz. Levanta isso. Tudo tem que ser discutido, eu acho, né? Fazer mais ou menos, Para abrir sabe? todas as hipóteses. Acreditem em mim, a gente vai revolucionar a política em Pereira e vocês vão sair daqui, ainda que a gente perca, vocês vão estar muito fortalecidos politicamente. Escutem o que eu estou falando para vocês. Escutem. Porque a hora que eu tiver que peitar Júnior e Joãozinho, eu engulo os dois. Eu estou falando para vocês, acreditem em mim. Mas não é engulo falando mal. É no sentido de como eu enxergo a política, principalmente numa cidade como a nossa. Os caras marcam debate aí, não vai, fica por isso mesmo, né? Mas posso te falar? Terão canais aí. Canais. Provavelmente. Agora eu quero saber o seguinte: o Lira vai me levar pra resenha? Mesmo como pré-candidato a prefeito ou candidato a prefeito, vai ser curioso. A verdade é uma só, meu amigo Botas. A verdade é uma só, meu amigo Botas. A questão não é o Lira, a questão é saber se eu quero estar lá.
Essa é a realidade. A questão é se eu quero sentar numa cadeira como aquela. Aí é que está a diferença. Não, Meu negócio é ter tempo. Mas ali já mostra, né? O cara dá uma resposta pro cara lá. Sem Cara, você é um comunicador, você não tem que ter isso. Pode ter uma rádio de quem você quiser. Seu profissionalismo é seu profissionalismo. Não pode usar. Não, jamais. Bora? Bora. Desculpa jogar água nessa ideia pré-concebida aí, mas eu quero que vocês pensem mais. Por favor, não saiam daqui convencidos. Pensem mais. Raciocinem com um pouco dessa questão política. É o debate das ideias. Pensem nessa questão da parceria que vocês estão fazendo. O que vai representar se o Júnior ganhar? Vocês acham que vocês saem fortalecidos mesmo? Vocês acham que daqui a 4 anos vocês vão ter capacidade de lançar um candidato? Até então, a ideia inicial não era pôr o Júnior, talvez ele até tirar o Joãozinho. Não era isso. Exatamente. Essa ideia vamos tirar o Joãozinho. De todo jeito, fortalecer ele para tirar o Eu sei disso, porra. Você acha que eu não sei? isso Igual mesmo. Bolsonaro e PT. Eu sei disso. Eu não viro as costas para a razão política. Eu sei eu sei exatamente o que aconteceu. Mas pensem, vocês têm que estar convictos de algo que vai ser algo importante para o Pereira. Vocês não têm essa convicção. Nenhum de vocês tem. Desculpa. Agora sai. PV a dia. Ele tá falando aqui que o PV ia resolver esse fim de semana. Já soltou essa matéria? No negócio do Joãozinho nas portas dele. A gente tem compromisso com a gente mesmo, não tem compromisso com Não, tem ninguém. esse povo não. Bobo. PV a dia, decisão. Não, porque uma coisa eu não discordo do que o Cocão falou. Todo acordo que a gente fizemos, né? Mas eu acho também, eu tenho essa opinião que seria uma trairagem você deixar de apoiar um para apoiar outro, né? Mas desde que se fosse com as próprias pernas, né? Eu só acho, eu penso assim, foi o que eu te falei, se fosse janeiro isso, rapaz, não tinha nem dúvida. Fevereiro, não tinha nem dúvida. Se tivesse um poder executivo aí, alguma coisa, né, para falar não. Botar 40 dias a mais. Vai ganhar. Mudou? Se fosse. Com certeza que vai mudar. Vai pro dia 15 de novembro. Ou botar só apenas sacanagem. Se fosse, por exemplo, ó, eu tenho a reunião, a primeira reunião com o Júnior agora, 8 horas, a gente vai fazendo essa reunião, eu ligava e adiava. Mas a partir do momento, a questão minha, a partir do momento que eu cheguei lá, é a minha opinião, entendeu? A minha decisão é essa. Sim. Entendeu? Então, é a palavra. Né? Mesmo lá pra frente, eu escutando, ó, cara, não me esquece, eu não sou seu amigo, tudo bem, mas eu honrei a minha palavra, o cara não honrou, o problema é dele. Não estou tirando isso. Sim. Não estou questionando isso. Mas assim, pelo amor de Deus, o Cocão tem todas as condições. Eu abracei essa ideia de verdade. Só não vou mais para frente devido a esse é uma coisa minha, você entendeu? Mas que o grupo, tanto é se fosse, não, o Alan que decide, não, o Alan que decide, a executiva está aqui, né? É a minha posição de Não, eu entendi. Então, o que vocês decidirem, eu tô junto. Não, é muito nobre da tua parte, Solano, não tenha dúvida, cara. Não tenha dúvida, isso daí é uma coisa fundamental. Como o Botassi falou, eu só expressei uma ideia de que você não poderia jamais carregar essa culpa contigo, porque você está fazendo algo que não é uma sacanagem, nem chega perto disso. É apenas então somente... O grande medo é a gente rachar, entrar e perder, aí o ano que vem você vai embora. Não. Aí os caras vão te assar de novo. Não, uma questão, vocês estão partindo do princípio que a gente vai perder, a gente tem que entrar com a cabeça... É o jogo. Vocês acham que a minha permanência em Pereira está totalmente ligada a ganhar ou não ganhar uma eleição? Muito pelo contrário. Ao mesmo tempo que a permanência em Pereira não necessariamente exige para que eu volte em 2 anos, com meu filho me formando no Canadá, e faça e também tudo você não de pode melhor. ficar preso a certos fatos. Exato, é isso. E outra, agora, imagina sair daqui com uma votação expressiva, pau a pau com o vencedor. Porra, desculpa, eu não vou dormir se eu estiver fora. Eu voltei porque eu não conseguia fazer nada para mas depois, beleza, pau a pau, a votação expressiva e tal, e ele falou, ó, vou voltar lá para resolver as minhas coisas. Isso pode acontecer, você voltar para lá. E a gente vai ficar aqui, você entendeu? Mas vocês continuam... Veja bem, presta atenção no que eu vou falar. Entendam uma coisa. Primeiro, que não é certeza que eu vou fazer isso. Segundo, mas vamos supor que acontecesse. Eu volto para o Canadá, fico lá 2 anos. A política em 2 anos, ela não se faz em Pereira Barreto. Desculpa.
A política só se faz quando há uma necessidade de alguém. Eu, nesse exato momento, eu vou continuar sendo o cão de Pereira Barreto que faz a manutenção de pelo menos 2 processos de interesse público. Ou seja, eu estou vendendo a imagem de que eu estou indo buscar ainda mais conhecimento fora. O meu filho vai fazer uma high school. O Cocão vai voltar no momento propício para poder, inclusive, debater as políticas públicas que estão sendo implementadas em Pereira pelo novo governo. Se eu fico 2 anos fora, não significa dizer que o PV não existe, muito pelo contrário. Olha o que o PV fez em Pereira Barreto. Nasceu de uma campanha do nada, sem recurso, e olha isso aqui, no mínimo a nossa expressão para a próxima campanha vai ser gigantesca. E a gente vai estar competindo com quem ou vai sair da administração ou vai entrar e vai ter que mostrar serviço. Entendi. Ou seja... Entendi. Não, o projeto é excelente, bacana, mas é aí que tá, é questão minha particular mesmo. Não, justo. Não vai... Bora aí. Mas de qualquer forma, você está convidado. Você Sim, com certeza. Se eu vou de Cláudio, já volto. Pra sonhar que Tá sonhando que você vai ser candidato a vereador, hein? Rapaz. Será que você vai ser vice? a carta de borda tá em cima da mesa. É que essa questão do vice também é uma questão que tem que passar, né? Vai pra caramba. Bora agora. Bora pro prédio ali? Bora. Vou botar a minha mala lá, embora que perto. Eu vou lá, eu levo você. Vou. Eu levo, beleza. Orlando. Beleza? Obrigado, tamo junto, cara. Orlando, eu não sou chato não, eu só luto pelo aquilo que eu acredito, tá bom? Eu vou lá, Aprendendo muito com você. Tomara teu cu. Um abraço. Falou, Botassi, abraço. Nada. Tamo junto, cara. É. Ó, pensa Tudo com certo, carinho. esse é o famoso tudo certo, nada resolvido. Tamo junto. Abraço. Rapaz.